Há coisas que caminham entre os mundos dos vivos e dos mortos, e não tem nome que a língua humana possa pronunciar sem que a língua mesma trema. Ancião Navajo Anônimo, registrado por Frank Johnson Newcomb, K. 1930. Prefácio do historiador. Quando me propus a reunir neste volume os relatos, os fragmentos arqueológicos da memória oral, os testemunhos de gerações e os estudos etnográficos acumulados ao longo de 2 séculos de contato entre o mundo euro-americano e as nações indígenas do sudoeste dos Estados Unidos, fiz-o com a consciência plena do peso do que carregava. Não se trata aqui de folclore fácil, daquele gênero de conto assustador que se conta ao redor de fogueiras para provocar risos nervosos nos mais jovens. Não. O que se encontra nestas páginas é algo de natureza muito mais grave, muito mais antigo, e, para aqueles que se aventuram a escutar com os ouvidos da razão histórica e do respeito cultural, muito mais perturbador do que qualquer ficção poderia aspirar a ser. O Ie-Naudloshi, palavra navajo que se traduz aproximadamente como com ele, anda em 4 patas ou aquele que galopa em suas 4 patas, é a designação nativa para o ser que o mundo ocidental viria a chamar, de maneira simplificada e tantas vezes incorreta, de Skinwalker, o trocador de pele. Mas reduzir este conceito a uma simples tradução é já cometer o primeiro dos muitos erros possíveis ao se aproximar deste tema. O Ie-Naudloshi não é apenas um personagem de lenda. Não é uma metáfora. Não é um símbolo arquetípico inventado para explicar os terrores da noite. Para os Navajo, os Hopi, os Ute, os Pueblo e dezenas de outras nações indígenas que habitam ou habitaram as Terras Vermelhas e os planaltos de pedra do que hoje chamamos de Arizona, Novo México, Utah e Colorado, o Skinwalker é, ou foi, ou pode ainda ser, tão real quanto a areia sob os pés, tão tangível quanto o frio da madrugada no deserto, e infinitamente mais perigoso do que qualquer animal predador que essas terras já conheceram. Começo, portanto, pelo princípio. Pelo início de tudo. Parte I. A terra onde os deuses ainda caminham. O deserto que respira. Para compreender o Skinwalker, é preciso primeiro compreender a terra que o gerou. E essa terra não é uma paisagem passiva, um cenário inerte sobre o qual os eventos humanos se desenrolam. No universo cosmológico dos povos do sudoeste americano, a terra é viva. A terra respira. A terra observa. A terra lembra. O platô do Colorado, esse vasto e áspero mundo de mesas vermelhas, cânions cortados como feridas na carne do planeta, de dunas de arenito que mudam de cor do dourado ao carmesim conforme o sol percorre seu arco diário, é um dos lugares mais antigos habitados pelo homem nas Américas. Por pelo menos 13.000 anos, seres humanos deixaram suas marcas aqui, pinturas rupestres que retratam criaturas que nenhum zoólogo moderno saberia classificar, círculos de pedra cujo propósito permanece obscuro, ruínas de cidades inteiras construídas dentro das paredes verticais de penhascos, como se seus construtores quisessem estar simultaneamente na terra e no céu, ou como se tivessem medo de algo que caminhava pelo chão à noite. Os Anasazi, povo ancestral dos Pueblo, cujo nome significa, dependendo da tradução, os antigos ou, mais inquietantemente, os inimigos ancestrais, construíram suas moradias em Cliff Palace em Mesa Verde, no Canyon de Shelley, em Chaco Canyon. Construíram casas de 800 quartos. Construíram observatórios astronômicos de uma precisão que deixa os arqueólogos modernos perplexos. E então, por volta do ano 1300 da Era Comum, desapareceram. Não gradualmente. Não espalhados ao longo de gerações. Desapareceram com uma urgência que se lê nos vestígios arqueológicos como pânico, panelas com comida ainda dentro, abandonadas sobre o fogo extinto, ferramentas deixadas a meio uso, crianças sepultadas às pressas, sem os rituais completos que uma cultura tão elaborada exigiria em circunstâncias normais. Os arqueólogos falam de seca, De guerra. De colapso ambiental. Tudo isso é provavelmente verdade. Mas os Hopi, que se consideram descendentes diretos dos Anasazi, têm outra explicação, ou antes, uma explicação adicional, que não exclui as outras, mas as contextualiza dentro de uma visão de mundo onde o visível e o invisível nunca foram domínios separados. Eles falam de Povaka. O Povaka é o feiticeiro entre os Hopi. O ser que escolheu o caminho da esquerda, o caminho que se afasta da harmonia cósmica, a Koyaanisqatsi, a vida fora de equilíbrio, e mergulha nas trevas do poder pessoal absoluto. O Povaka é aquele que aprendeu os segredos mais obscuros da magia Hopi, como entrar no espírito de um animal, como vestir sua pele, como ver através de seus olhos, como matar à distância, como consumir a força vital dos outros para prolongar a sua própria vida.
Quando os Hopi falam do abandono das grandes cidades ancestrais, alguns anciãos, aqueles que ainda conservam as tradições mais antigas e mais secretas, dizem que o povo partiu porque os povacas se tornaram poderosos demais. Que a corrupção espiritual se espalhara como uma doença por toda a comunidade. Que a única saída era o exílio voluntário, o recomeço em outro lugar, longe das pedras impregnadas pelo sangue ritual e pelos feitiços acumulados ao longo de séculos. Se isso é literalmente verdade ou uma verdade metafórica sobre o colapso social de uma civilização, essa é uma questão que cabe ao leitor resolver em sua consciência. O historiador registra. O historiador não julga a cosmologia dos que viveram. Mas o historiador observa, com uma certa inquietação que seria desonesto negar, que as culturas que surgiram nas ruínas dos Anasazi, os Navajo, os Apache, os Pueblo históricos, todas preservaram, em suas tradições mais sagradas e mais temidas, a memória de algo que existia naquela terra antes deles, que existe naquela terra junto com eles, e que provavelmente existirá naquela terra depois deles. Algo que caminha em 4 patas. Algo que uma vez foi humano. A criação do mundo Navajo e a sombra que a acompanha. A cosmogonia Navajo, o relato de como o mundo surgiu e como os seres humanos chegaram a existir nele, é uma das construções míticas mais elaboradas e esteticamente formidáveis que a humanidade já produziu. Chantada pelos Atali, os cantores sagrados, às vezes chamados de homens-medicina pela literatura ocidental, embora essa tradução não capture nem metade da complexidade do papel, em cerimônias que podem durar até 9 dias e 9 noites ininterruptos, a cosmogonia Navajo é ao mesmo tempo uma obra de filosofia, de poesia, de medicina e de cartografia espiritual. No começo, havia escuridão total. Os seres primitivos, criaturas que eram ao mesmo tempo insetos, névoas e pensamentos, habitavam um mundo subterrâneo de impenetráveis trevas. Mundo após mundo, camada após camada, eles ascenderam, fugindo de catástrofes, aprendendo, cometendo erros, sendo punidos e recomeçando, até emergir finalmente neste mundo, o quarto mundo, o mundo cintilante, através de um buraco no céu que os Navajos chamam de Sipapu. Neste quarto mundo, os seres sagrados chamados Holy People, as pessoas sagradas, entre as quais se encontram figuras como Mulher Mutável, Homem do Vento, Coiote o Enganador, estabeleceram a ordem das coisas. Criaram o Sol e a Lua. Criaran as Esticas. Criaram as cerimônias de cura. Criaram o Osho, a palavra Navajo que não tem equivalente exato em português, mas que abrange ao mesmo tempo a ideia de beleza, harmonia, equilíbrio, bondade e paz, como o estado ideal de existência ao qual todo ser humano deveria aspirar. Mas desde o início, havia uma sombra. Desde o início, havia Coiote. Coiote é o enganador, o trickster, o perturbador da ordem. Não é um ser maligno no sentido cristão do termo, não é um Satanás, não é um adversário de Deus. É algo mais sutil, mais perturbador precisamente porque não é simplesmente o mal. Coiote é o princípio do caos necessário, da imperfeição essencial, da morte que torna a vida significativa. É Coiote quem introduziu a morte no mundo, e os outros seres sagrados, depois da raiva inicial, reconheceram que ele estava certo em fazê-lo. Sem morte, o mundo ficaria superlotado e imóvel. Mas Coiote também é aquele cujas brincadeiras cruzam a linha do aceitável para o terrível. E é na sombra de Coiote, nas bordas escuras onde o sagrado se curva para o profano, onde o poder curativo se inverte em poder destrutivo, que o Skinwalker encontra sua origem. Segundo a tradição Navajo preservada pelos estudiosos que tiveram o privilégio de ouvir os anciãos, com a ressalva sempre presente de que os aspectos mais sagrados e mais obscuros desta tradição são deliberadamente mantidos em segredo do mundo exterior, o Ie Naudloshi é um ser humano, era um ser humano, que iniciou seu caminho como curador, como aprendiz dos caminhos sagrados. Que aprendeu as cerimônias. Que aprendeu os cantos. Que aprendeu os segredos das plantas medicinais e dos padrões de areia e das invocações que convocam as pessoas sagradas para ajudar os doentes a encontrar de volta o caminho do Osho. E então, em algum momento, um momento de ambição desmedida, ou de desespero, ou de luto que se transformou em raiva, ou simplesmente de curiosidade perversa sobre o que existe do outro lado da linha que os sábios dizem para nunca cruzar, esse ser humano escolheu o caminho da esquerda. Escolheu a Witchery Way, o caminho da feitiçaria. E o pior de todos os ritos desse caminho, o ato que transforma um feiticeiro ordinário, um Atni, aquele que faz feitiços, em um Ie Naudloshi propriamente dito, é o assassinato de um parente próximo. Um irmão. Uma irmã. Um filho. Uma mãe. Alguém que você ama.
Alguém cujo amor por você é tão completo que ele ou ela jamais suspeitaria que a morte vem da sua própria mão. Este é o preço da transformação. Esta é a moeda com que se compra o poder de vestir a pele dos animais, de correr mais rápido que um cavalo, de ver no escuro absoluto, de entrar nas casas e nos sonhos das pessoas, de enviar doenças e morte à distância. Um amor assassinado. Uma alma destroçada. E algo que surge das cinzas desses dois atos simultâneos, o amor destruído e a alma destroçada, que já não é completamente humano, e nunca mais poderá ser. Parte 2. Anatomia de um terror. O que o Skinwalker parece ser. Antes de entrar nos relatos específicos, e há muitos, distribuídos ao longo de décadas de testemunhos, registros etnográficos, reportagens jornalísticas e, mais recentemente, documentações em vídeo de qualidade variável, é necessário estabelecer o que as tradições convergentes descrevem como as características do Ie Naudloshi. Porque, ao contrário do que o entretenimento popular sugere, o Skinwalker não tem uma forma fixa. Não é um lobisomem que se transforma apenas na lua cheia. Não é um vampiro com regras rígidas sobre o que pode ou não fazer. É algo mais fluido, mais adaptável, e por isso mesmo mais assustador. É uma perturbação na ordem natural das coisas que pode assumir múltiplas formas, dependendo do que o momento exige. A forma animal. A transformação mais documentada é aquela que dá ao ser seu nome ocidental, a capacidade de vestir literalmente a pele de um animal e assumir sua forma. Os animais mais frequentemente mencionados nas tradições e nos relatos são o lobo, o coiote, a coruja, o corvo e o urso. Não por acaso, esses são os animais que na cosmologia Navajo e Hopi carregam associações com a morte, com a transição entre mundos, com o poder oculto. Mas há uma distinção crucial que os relatos mais cuidadosos sempre fazem questão de estabelecer: o Skinwalker que assume a forma de um lobo não se torna um lobo. Ele usa a forma do lobo como uma roupa, como uma máscara. E é exatamente esta distinção que torna a experiência de encontrá-lo tão profundamente perturbadora para aqueles que relatam tê-lo visto. Porque um lobo real é um lobo. Seus movimentos têm a graça inconsciente do que foi feito para existir da maneira que existe. Mas o Skinwalker na forma de lobo move-se de maneira ligeiramente errada. Corre com uma velocidade que nenhum lobo real alcança, mas com um ritmo que tem algo de humano nele. Para de maneira que os lobos não param. Vira a cabeça num ângulo que faz o estômago dos observadores se apertar de um modo que eles depois têm dificuldade de explicar. E os olhos. Sempre os olhos. Quem já viu um animal selvagem à noite, na escuridão iluminada apenas por uma lanterna ou pelos faróis de um carro, sabe que os olhos dos animais refletem a luz de maneiras diferentes. A maioria dos animais tem um reflexo amarelo esverdeado. Os gatos têm um brilho particular. Os cães também. Mas os olhos do Skinwalker refletem vermelho. Não o vermelho rosado de algumas espécies. Um vermelho profundo, quente, inteligente. Um vermelho que não tem nada de animal, porque tem tudo de humano. E aqui está o núcleo do horror. Não é o não humano que assusta. É o demasiado humano dentro do não humano. É olhar para o que você acredita ser um lobo e ver, naqueles olhos vermelhos na escuridão, uma inteligência que reconhece você. Que sabe o seu nome. Que sabe onde você mora. Que sabe o que você mais teme. A velocidade. Um dos elementos mais consistentemente relatados pelos que afirmam ter tido encontros com o Ie Naudloshi é a velocidade impossível com que se move. Relatos coletados na reserva Navajo ao longo do século XX descrevem criatura que acompanha veículos a 100 km por hora nas estradas desertas que cortam o planalto, correndo ao lado do carro com a mesma facilidade com que um corredor medíocre percorre uma calçada. Que aparece do lado esquerdo da estrada e instantaneamente está do lado direito. Que estava a 200 metros de distância e, num intervalo de tempo que não dá para medir porque foi curto demais para ter duração, está à janela. Este elemento específico, a criatura que corre ao lado do carro à velocidade da estrada, é talvez o mais universal dos relatos modernos do Skinwalker. E é também aquele que mais eficientemente produz o tipo de medo que os pesquisadores de psicologia do medo chamam de horror existencial, o terror não de ser fisicamente machucado, mas de ter a estrutura fundamental da realidade violada diante de seus olhos. Um carro a 100 km por hora é uma das mais básicas expressões do domínio humano sobre a natureza. A velocidade mecânica é um dos primeiros e mais persistentes símbolos da modernidade, da racionalidade triunfante. Quando algo de biológico corresponde a essa velocidade sem esforço aparente, correndo, nos seus próprios pés ou patas, ao lado de uma máquina, não é apenas medo físico que o observador sente. É a sensação de que as regras mudaram.
de que há um sistema operando além e abaixo das leis da física que ele aprendeu a confiar. A mímica. Talvez o aspecto mais aterrorizante do Ie Naudloshi seja uma capacidade que as tradições descrevem consistentemente como mímica perfeita de voz humana. O Skinwalker pode imitar a voz de qualquer pessoa. Pode chamar pelo seu nome. Pode soar exatamente como sua mãe, como seu cônjuge, como seu filho, pedindo ajuda do lado de fora da janela às 3 da manhã. Este não é um detalhe menor. Este é, em muitos sentidos, o mais refinado e mais cruel dos poderes atribuídos ao ser. Nas sociedades tradicionais Navajo, existe um conjunto elaborado de regras sobre o comportamento noturno que, visto de fora, pode parecer superstição arbitrária, mas que, entendido no contexto do medo do Skinwalker, revela uma lógica de sobrevivência implacável. Entre essas regras, nunca responda quando alguém chamar seu nome à noite. Se uma voz do lado de fora pedir para entrar, não abra a porta até ter certeza absoluta de quem é. Se você está viajando à noite e ouve alguém em apuros na beira da estrada, não pare. Parecem regras cruéis. Parecem regras que violam os instintos mais básicos da solidariedade humana. Mas elas existem porque, nas tradições que as geraram, a fronteira entre um humano genuíno em apuros e um ser que imita um humano em apuros para atrair sua presa é uma fronteira que você não vê até que já tenha cruzado, e então é tarde demais. A mímica vocal do Skinwalker, nas tradições mais elaboradas, vai além da simples imitação de vozes. Disse que o ser pode incorporar padrões de fala, maneirismos, memórias específicas. Pode dizer coisas que só a pessoa que está imitando poderia saber, para tornar a ilusão completa. E há relatos, relativamente recentes, coletados por pesquisadores nas décadas de 1980 e 1990, de pessoas que afirmam ter tido conversas completas com o que acreditavam ser um parente, apenas para descobrir depois que esse parente estava em outro lugar, e que a criatura que falou com ela sabia detalhes de suas vidas que nenhum estranho poderia conhecer. Como o Skinwalker sabe essas coisas? A tradição Navajo oferece uma resposta que é ao mesmo tempo mais simples e mais perturbadora do que qualquer elaboração teórica. O Skinwalker observa. Por longos períodos, às vezes por anos. Aprende. Memoriza. Antes de atacar, antes de revelar sua presença, o Ie Naudloshi estuda sua presa com uma paciência que não é humana precisamente porque transcende os limites humanos de atenção e de tempo. Os pós-mágicos e o corpo em decomposição. Nas cerimônias mais obscuras das tradições de feitiçaria Navajo, aquelas que os próprios Navajo hesitam em descrever para estranhos, e que os pesquisadores encontram apenas nos registros mais antigos, feitos por etnógrafos do século XIX que às vezes documentaram o que não deveriam ter documentado, há menções a substâncias utilizadas pelos Skinwalker para seus propósitos. O mais terrível dessas substâncias é chamado de Indi-Xixi, pó de osso humano. Especificamente, pó feito dos ossos de crianças mortas, colhidos em cemitérios na madrugada. O Skinwalker usa esse pó soprando-o sobre seus alvos, por uma janela aberta, pela abertura da fechadura de uma porta, pelo sistema de ventilação de uma casa moderna, para induzir doenças, loucura ou morte lenta. A doença provocada por este pó não tem nome em medicina ocidental porque não corresponde a nenhuma síndrome reconhecida. Ela se manifesta como uma deterioração gradual e inexplicável. O alvo começa a definhar, perde peso sem razão aparente, não consegue dormir, começa a ver coisas na periferia da visão que desaparecem quando olhadas diretamente. Médicos não encontram nada de errado. Exames são normais. E a pessoa continua definhando. Esta síndrome, e o fato perturbador é que ela aparece nos relatos com consistência suficiente para ter sido estudada por pesquisadores de medicina cultural, só pode ser curada por um Atali, um cantor sagrado, que realiza cerimônias específicas de contra-feitiçaria. E a cura, quando ocorre, ocorre de maneiras que os médicos ocidentais que eventualmente tiveram contato com esses casos descrevem com perplexidade. Pacientes que haviam definhado por meses recuperam peso e saúde em dias após a cerimônia. O que isso significa, clinicamente, filosoficamente ou espiritualmente, não é algo que um historiador honesto pode resolver. Mas o padrão é real, e o padrão persiste. Parte 3. Os registros. Quando a história encontra o medo. Os etnógrafos e seus fardos. O primeiro contato documentado entre pesquisadores ocidentais e a tradição do Ie Naudloshi ocorreu no contexto da Grande Era da Etnografia Americana, na segunda metade do século XIX, quando o recém-consolidado governo federal dos Estados Unidos enviou expedições científicas às terras recém-conquistadas do Sudoeste para catalogar, classificar e, inevitavelmente, tentar compreender os povos que ali viviam. Washington Matthews,
médico do exército e etnógrafo amador de gênio raro, passou longos períodos na reserva Navajo nas décadas de 1880 e 1890. Seu livro Navajo Legends, publicado em 1897, é ainda hoje considerado um dos mais valiosos documentos da mitologia Navajo, e Matthews foi notável pela seriedade com que tratou as tradições que estudava, sem o paternalismo condescendente de muitos de seus contemporâneos, que viam as cosmologias indígenas como curiosidades de um estágio primitivo da evolução humana. Mas mesmo Matthews, com toda a sua seriedade e respeito, encontrou um muro quando tentou se aprofundar nos aspectos mais obscuros da feitiçaria Navajo. Em suas notas privadas, não nas publicações oficiais, mas no diário pessoal que permaneceu por décadas nos arquivos da Smithsonian Institution, ele descreveu conversas com informantes que ficavam visivelmente assustados ao serem questionados sobre o Ieenaodloshi. Homens e mulheres que haviam passado horas descrevendo cerimônias sagradas complexas, que haviam recitado cânticos de memória para que ele os transcrevesse, que haviam explicado os detalhes mais delicados da cosmologia Navajo. Esses mesmos homens e mulheres ficavam em silêncio súbito, ou mudavam de assunto com uma urgência que era ela mesma uma mensagem, quando Matthews pronunciava o nome do Skinwalker. Uma informante em particular, Matthews a chama apenas de mulher velha de Chinle, sem dar seu nome, o que é em si significativo. Disse a ele em tom que ele descreveu como entre o sério e o apavorado: não se fala disso perto das casas. Não se fala disso à noite. E nunca, nunca se diz o nome dele para alguém de fora, porque se ele ouvir que você falou, ele sabe onde você está. Matthews registrou esta frase. Depois adicionou, entre colchetes, com a letra pequena e nervosa que indica que ele escreveu isto bem depois do encontro, talvez à noite em seu quarto na base militar. Ela olhou para a escuridão do lado de fora enquanto dizia isso. Não sei por que isso me perturbou tanto quanto perturbou. Frank Johnson Nelcon, que viveu na reserva Navajo por mais de 30 anos no início do século XX e que se tornou talvez a pesquisadora não Navajo mais profundamente integrada na comunidade de sua época, deixou registros ainda mais detalhados de seus encontros com a tradição dos Skinwalker. Seu livro Navajo Homens em Taboos, publicado em 1940, contém uma seção sobre feitiçaria que ela mesma descreveu como incompleta por necessidade. Havia coisas que seus informantes simplesmente se recusavam a contar, e havia coisas que ela mesma, depois de ouvir, optou por não registrar. Por consideração aos que me confiaram essas palavras e por um respeito que não saberia explicar de outra forma senão dizendo que certas coisas não deveriam ser escritas. Nelcon descreveu um incidente específico, ocorrido numa noite de inverno de 1921, enquanto ela visitava uma família Navajo em sua Holga, a casa tradicional de formato circular, que ela disse ter sido o evento mais perturbador de sua longa vida entre os Navajo. Ela estava ouvindo a família cantar uma oração vespertina quando os cachorros da família começaram a latir freneticamente para a escuridão do lado de fora. O patriarca da família, um homem de quem Nelcon era próxima há anos, descrito por ela como não propenso a exageros ou a dramatização, se levantou, pegou o rifle e disse para todos ficarem em silêncio e não olharem para janelas. Nelcon escreveu: fiquei parada onde estava por talvez 20 minutos, ouvindo os cachorros latindo cada vez mais histéricos e depois, abruptamente, parando. Quando o silêncio veio, foi de uma qualidade diferente do silêncio normal, mais pesado, mais cheio de presença. Nome omitido ficou de pé com o rifle por mais 1 hora antes de se sentar. No dia seguinte, tentei perguntar o que havia acontecido. Ele disse apenas: foi embora. Desta vez foi embora. Não disse mais nada. E eu, que normalmente persisto nas perguntas, descobri que não queria saber mais. A geração dos documentadores modernos. O século XX viu uma transformação nos métodos de documentação, mas não necessariamente na substância do que estava sendo documentado. As décadas de 1960 e 1970, marcadas por um renovado interesse ocidental nas espiritualidades indígenas, nem sempre de maneira respeitosa ou contextualizada, mas às vezes genuinamente, trouxeram novos pesquisadores ao sudoeste americano. Entre eles, Tony Lerman merece menção especial, não como historiador, mas como o documentador literário mais sofisticado da cultura Navajo para o público de língua inglesa. Seus romances policiais, situados na reserva Navajo e protagonizados pelos detetives Joe Liafor e Jim Shea, incorporaram elementos da tradição dos Skinwalker de maneira que especialistas em cultura Navajo elogiaram pela precisão. E Lerman era amigo de muitos Navajos, tinha acesso a histórias que nunca chegaram aos registros acadêmicos, e suas ficções são, em muitos aspectos, mais fiéis à textura real da vida e do medo na reserva do que muitos estudos etnográficos.
Em seu livro de memórias Seldom Disappointed, 2001, Lerman mencionou brevemente que, no processo de pesquisa para seus romances, ele ouviu relatos de encontros com Skinwalker que perturbaram meu sono por dias e que optou por não usar em seus livros porque pareciam grandes demais para a ficção, muito intensos, muito específicos, muito carregados de um tipo de verdade que a ficção não pode conter sem trair. Isso de um homem que passou décadas escrevendo sobre os aspectos mais obscuros da cultura navajo, que não era dado ao sensacionalismo, e que tinha um instinto de escritor treinado para saber quando uma história é boa e quando é boa demais. Parte 4. A Rancho Skinwalker, quando o terror deixou a reserva. Uma fazenda no Utah. Nenhuma discussão sobre o fenômeno do Skinwalker no contexto moderno pode ignorar o que aconteceu na Bacia Uinta, no estado de Utah, a partir de meados da década de 1990. Esta história, documentada, investigada, contestada, ridicularizada e eventualmente levada muito a sério por pessoas que não são dadas ao ridículo, é talvez o episódio mais extraordinário na longa história de encontros entre o mundo ocidental e o fenômeno que a tradição navajo chama de Ie na Audloshi. A história começa com uma fazenda. A Fazenda Terry Sherman, que mais tarde seria conhecida pelo mundo como Sherman Ranch ou simplesmente Skinwalker Ranch, fica no condado de Uinta, Utah, numa área que os Ute chamam de Uinta e que tem uma história sagrada e sombria, que precede em séculos qualquer presença euro-americana. A bacia Uinta, rodeada pelas montanhas Uinta a norte e pelos planaltos de Arenito a sul, é uma das áreas mais isoladas dos Estados Unidos continentais. As pequenas cidades na região, Vernal, Duchesne, Roosevelt, têm aquela qualidade particular das comunidades do interior americano profundo, autossuficientes, reservadas, com uma memória coletiva que não chega facilmente aos ouvidos dos estranhos. Os Ute que habitam a região têm uma relação antiga e complicada com a terra da bacia Uinta. Eles a consideram sagrada. Eles também a consideram perigosa. E há um detalhe específico na tradição Ute sobre essa área particular, um detalhe que os pesquisadores que vieram depois descobririam com crescente assombro, que a distingue de outros lugares sagrados da região. O povo Ute diz que este é um lugar onde entidades de outros mundos chegam. Um lugar que funciona, na cosmologia Ute, como uma espécie de portal. Eles chamam este lugar de Uinta porque Uinta significa, nas línguas da família Uto-Azteca, algo que se traduz aproximadamente como lugar pinheiro. Mas há uma camada mais antiga do nome, preservada apenas nos cantos rituais mais antigos, que os estudiosos das línguas Ute traduziram como onde os espíritos entram. Onde os espíritos entram. Em 1994, uma família chamada Terry e Genven Sherman comprou a fazenda de 480 acres por um preço que, na época, pareceu simplesmente um bom negócio para uma propriedade rural remota. Eles tinham 4 filhos. Eles queriam começar uma operação de criação de gado. Eles queriam a vida tranquila e trabalhosa do interior americano. O que eles encontraram foi algo completamente diferente. Os primeiros sinais. Os primeiros sinais que algo estava errado na fazenda Sherman foram, segundo os relatos da família, quase ordinários em sua natureza, perturbadores, mas dentro do âmbito do que poderia, com esforço, ser explicado por causas mundanas. O gado ficava agitado à noite, sem razão aparente. Isso podia ser um predador, um leão da montanha talvez, ou um grupo de coiotes que havia aprendido que havia uma nova presa fácil na região. Os cachorros da família, que eram cães de fazenda treinados e sem histórico de comportamento ansioso, começaram a se recusar a sair de perto da casa depois do anoitecer. Isso também podia ser um predador. Mas então o gado começou a morrer. E não apenas a morrer. A morrer de maneiras que veterinários chamados à cena não conseguiam explicar. Animais encontrados mortos sem ferimentos externos visíveis, sem sinais de luta, sem qualquer indicação de causa de morte que a ciência veterinária disponível pudesse identificar. E pior, animais mutilados com uma precisão cirúrgica que parecia tecnicamente impossível para qualquer predador conhecido. Órgãos removidos sem derramamento de sangue. Cavidades abertas com bordas cortadas tão limpas que lembravam incisões de bisturi, não mordidas ou arranhaduras de dente. As mutilações de gado no sudoeste americano são, por si só, um fenômeno bem documentado e inteiramente misterioso. Desde os anos 1960, centenas, talvez milhares, de casos foram relatados em estados como Novo México, Colorado, Utah e Montana. O FBI investigou. O Departamento de Agricultura investigou. Nenhuma explicação satisfatória foi encontrada. Os suspeitos habituais, predadores, parasitas, decomposição acelerada por bactérias específicas,
não resistem ao escrutínio das evidências mais bem documentadas. Na fazenda Sherman, as mutilações eram apenas o começo. Em março de 1994, Terry Sherman e um de seus filhos adultos estavam num campo da fazenda quando encontraram um dos seus touros, um animal de quase 700 quilos, completamente imóvel no centro de um campo aberto. Não estava morto. Estava vivo. Mas estava em pânico absoluto, tremendo, com os olhos arregalados num terror que nenhum dos dois havia visto antes num animal adulto. Nas patas traseiras do touro, havia uma marca que os dois descreveram separadamente como semelhante a uma queimadura química, um círculo perfeito de pele desnuda, sem pelos, sem sangue, sem sinal de cicatrização. E ao redor do touro, num raio de aproximadamente 3 metros, o chão estava completamente sem neve, num dia em que toda a propriedade estava coberta de neve. Terry Sherman era um homem prático, um agricultor, o tipo de pessoa que tende a procurar explicações racionais para fenômenos incomuns porque a vida na Terra lida com fenômenos incomuns o tempo todo. Mas ele ficou olhando para aquele círculo sem neve, para aquele animal aterrorizado, e sentiu, segundo sua descrição posterior ao jornal de Zero News, como se estivesse sendo observado por algo que sabia que eu estava olhando de volta. Mais tarde, naquele mesmo mês, o filho mais novo da família Sherman, que tinha então 10 anos, viu pela janela do quarto dele algo que ele descreveu como um lobo enorme, mas errado. Errado no sentido de que se movia de um jeito que os lobos não se movem e de que tinha olhos vermelhos que não piscavam. O menino ficou parado na janela por vários minutos enquanto a criatura ficava parada do lado de fora, olhando para ele. Então ela foi embora, não fugiu, não caminhou, mas simplesmente foi, com uma velocidade que o menino disse que não conseguia descrever porque foi rápido demais para ser rápido, só foi. Esta descrição, rápido demais para ser rápido, só foi, tem um paralelo impressionante com descrições de movimentos do Ie Naudloshi registradas em tradições navajo décadas antes, por pessoas que nunca teriam tido acesso aos registros etnográficos e que viviam a centenas de quilômetros de distância. O pesquisador e a propriedade. Em 1996, Terry e Genven Sherman venderam a propriedade depois de 2 anos de terror crescente. Eles venderam com uma condição incomum no contrato: o comprador não poderia remover nenhuma das estruturas existentes na fazenda. Uma condição que sugere, talvez, um desejo de que tudo o que estava associado ao lugar ficasse nele, longe deles. O comprador foi Robert Bigelow, o bilionário do ramo imobiliário de Las Vegas que havia fundado o National Institute for Discovery Science, NIDS, com o objetivo explícito de investigar cientificamente fenômenos anômalos, incluindo avistamentos de OVNIs, paranormalidade e outros fenômenos que a ciência estabelecida tende a ignorar ou a ridicularizar. Bigelow era um homem sério, com recursos sérios, e o NIDS era uma operação séria. Contratou físicos, biólogos, veterinários, psicólogos, ex-agentes federais e especialistas em coleta de dados para montar uma vigilância permanente da propriedade. O que a equipe do NIDS documentou nos anos seguintes, e aqui é preciso dizer claramente que documentado não significa explicado, é uma das listas mais extraordinárias de fenômenos anômalos já registrados de maneira sistemática em qualquer lugar do mundo. Mutilações de gado continuaram, frequentemente com características que os veterinários da equipe descreveram como impossíveis dentro dos parâmetros da biologia conhecida. Círculos de vegetação morta apareceram em campos que na véspera estavam intactos. Sensores eletrônicos instalados pela equipe para monitorar o perímetro da propriedade falhavam repetidamente e sem explicação técnica identificável. Animais desapareciam completamente de campos cercados sem deixar rastros, sem danificar as cercas, sem deixar qualquer evidência de como ou para onde tinham ido. Mas o que os pesquisadores registraram sobre encontros diretos com entidades não identificadas é o que converte esta história de categorias de mistério técnico para categorias de terror genuíno. Vários membros da equipe do NIDS relataram avistamentos de criaturas que não se encaixavam em nenhuma espécie conhecida. Uma das descrições mais detalhadas, feita por um pesquisador com formação em biologia que pediu para ter o nome omitido das publicações, descrevia um ser de grande porte, maior que um urso, mas mais ágil, que ele observou por um telescópio de visão noturna por aproximadamente 8 minutos antes de a criatura simplesmente desaparecer, sem se mover para nenhuma direção, sem cobertura vegetal suficiente para escondê-la, sem qualquer sinal de como havia saído do campo de visão. Ele disse: "Passei a minha carreira estudando biologia. Sei como os animais se movem. Isso não era um animal. Isso era algo usando a forma de um animal para parecer ser o que não era." A frase, algo usando a forma de um animal para parecer ser o que não era,
É notável porque corresponde exatamente à descrição que as tradições Navajo e Ute dão do Ié na Audloshi. E o pesquisador não tinha, à época, conhecimento da tradição Navajo. Bigelo vendeu a propriedade em 2016 para uma empresa chamada Adamantium Holdings LLC, cujo dono revelou-se ser Brandon Fugal, um magnata imobiliário de Utah, por uma soma não divulgada mas estimada em vários milhões de dólares. Fugal, por sua vez, abriu a propriedade para filmagens de uma série de televisão chamada Secret of Skinwalker Ranch no History Channel, que está em produção desde 2020. A série, que reúne uma equipe de investigadores com diferentes formações acadêmicas, documentou fenômenos que incluem anomalias no campo magnético localizado acima de uma específica porção da propriedade, falhas inexplicáveis de equipamentos eletrônicos, e pelo menos 2 membros da equipe que desenvolveram sintomas físicos súbitos, dores de cabeça intensas, sangramentos nasais, desorientação, após conduzir operações em certas áreas da fazenda. Parte V. As vozes da reserva. Testemunhos que o papel mal contém. Nenhuma quantidade de investigação científica, por mais rigorosa, por mais bem financiada, pode substituir o que está contido nas vozes dos que vivem, ou viveram, ou cresceram na sombra desta tradição. Os relatos que se seguem foram coletados ao longo de décadas por pesquisadores de diferentes formações, e são apresentados aqui com o mínimo de mediação possível. O relato de Joseph Begay, registrado pelo pesquisador David Kelly, 1978, nas margens da reserva Navajo no Novo México. Joseph Begay tinha, à época do relato, 62 anos. Era um homem que havia servido no exército americano durante a Segunda Guerra Mundial como Code Talker, um dos famosos falantes de Navajo que usaram sua língua como código inquebrável de comunicação militar, e que havia depois retornado reserva para trabalhar como guia turístico e, nos últimos anos, como assistente de um Atali. Era, em todas as métricas disponíveis, um homem de equilíbrio, de experiência e de serenidade. Ele contou ao pesquisador que havia tido um encontro com o que ele chamava de Ié Naudloshi numa noite de outono de 1961, quando voltava a pé de uma visita a parentes que morava a alguns quilômetros de sua própria casa. A noite estava clara e a lua cheia iluminava o caminho com suficiente intensidade para que ele caminhasse sem lanterna. Estava a uns 2 quilômetros de casa quando ouvi o som de alguém correndo atrás de mim. Não corri. Sabia que não deveria correr. Parei e me virei. Era uma figura. Tinha forma de homem, mas se movia de um jeito que os homens não se movem, muito rápido, mas também errado, como se as pernas não dobrassem nos lugares certos. Ficou parado a uns 20 metros de mim. Não dava para ver o rosto direito com a lua atrás dele. Ficamos nos olhando por um tempo que pareceu muito mais longo do que foi. Então começou a falar. Kelly perguntou o que a figura disse. Begay ficou em silêncio por um momento. Disse coisas que só minha mãe podia saber. Coisas que ela me contou quando eu era criança. Usou a voz dela. Usou o jeito que ela falava, com a pronúncia certa do nosso dialeto, com as pausas que ela fazia. Minha mãe havia morrido 2 anos antes. Ele estava usando a voz da minha mãe morta para me falar. O que você fez? Fechei os olhos. Cantei uma oração que meu avô me ensinou. Cantei em voz alta, não muito alto, mas em voz alta. Quando abri os olhos, havia ido embora. Cheguei em casa e fiquei acordado até o amanhecer. Nunca mais fiz aquele caminho à noite. O relato de Margaret Huningwater, registrado pela pesquisadora Carol Lee, 1991, reserva Ute no Utah. Margaret Huningwater tinha 48 anos e era professora primária na escola da reserva. Havia crescido ouvindo as histórias sobre o ser que seu povo chamava de Mayum, uma entidade relacionada aos Skinwalker Navajo, mas com suas próprias características específicas na tradição Ute. Ela havia sido, por toda a sua vida adulta, cética a respeito dessas histórias, não desrespeitosa, mas cética, com o ceticismo pragmático de uma educadora que passou sua vida ensinando crianças a distinguir entre o que pode ser verificado e o que não pode. Isso mudou numa noite de julho de 1989. Estava voltando de uma reunião de professores em Vernal. Era umas 11 da noite, talvez meia-noite. A estrada é reta por um longo trecho e eu ia a uns 80 por hora. Então vi algo na beira da estrada que achei que era um cão grande. Reduzi porque estava preocupada em bater no animal. E quando reduzi, a coisa se virou para olhar para mim. Era grande demais para ser um cão. Grande demais para ser um coiote. Talvez do tamanho de um lobo grande, mas não estava de 4, estava de 2 pés. E tinha essa
Essa qualidade de quem está sendo pego fazendo algo que não deveria. Como quando você pega uma criança fazendo algo errado e ela se vira para você. Essa é a expressão. Mas num rosto que não era humano, num corpo que não era humano. Olhei para os olhos. Isso foi o pior. Os olhos eram vermelhos e me olhavam como se me conhecessem. Como se estivessem esperando que eu parasse. Acelerei. Fui até 160 no trecho seguinte. Quando cheguei em casa, estava com as mãos tremendo tanto que mal conseguia abrir a porta do carro. No dia seguinte liguei para minha avó. Ela é a guardiã das histórias da família. Descreve o que vi sem usar nenhuma palavra específica. Ela ouviu em silêncio e então disse: "Você não parou. Bem, não conte para ninguém na reserva que você viu isso. Há pessoas aqui que gostariam de saber que ele está naquela área." Então ela desligou. A pesquisadora Carol Lee perguntou o que Margaret entendia da instrução da avó. A afirmação de que havia pessoas na reserva que quereriam saber que ele estava naquela área. Entendi naquele momento algo que não havia entendido antes, que onde as Skinwalker, pode haver alguém que o enviou. E que perguntar onde ele foi visto é perguntar onde a presa está. O relato de Thomas Ness, registrado pelo Dr. Richard Ellis, Universidade do Novo México, 1984. Thomas Ness era, à época, um jovem de 22 anos que havia deixado a reserva para estudar na Universidade do Novo México em Albuquerque, o que o tornava, segundo o pesquisador, um informante interessante porque transitava entre dois mundos culturais com fluência em ambos. Ness havia crescido numa família navajo tradicional no interior da reserva de Canyon de Shelley. O relato que ele deu ao pesquisador Ellis dizia respeito não a um encontro pessoal com o Ie Naudloshi, mas a algo que sua avó havia vivido e descrito para ele quando ele tinha cerca de 12 anos. Minha avó era uma mulher de muita força. Ela havia ajudado a criar 12 netos, havia sobrevivido a coisas que eu não vou descrever aqui. Não era uma mulher que exagerava ou que se assustava com facilidade. Ela me contou isso uma vez e nunca mais falou no assunto. Ela disse que no inverno, ela não me disse o ano, eu acho que foi nos anos 1950, ela acordou no meio da noite com um som na janela. Não um bater. Arranhar. Como se alguém passasse as unhas lentamente pelo vidro. Ela ficou deitada e ouviu. O arranhar continuou. Então parou. E então ela ouviu sua própria voz do lado de fora. Sua própria voz chamando o nome do marido dela. Fazendo perguntas que ela mesma havia feito para ele durante o dia. Usando suas expressões, suas pausas, tudo. Mas não havia ninguém do lado de fora. Ela havia verificado antes de dormir, como sempre fazia, e a propriedade estava vazia. O marido dela estava acordado também. Ela sentiu pelo jeito que ele respirava que ele estava acordado. Eles ficaram em silêncio os dois, sem se mover, enquanto a coisa do lado de fora continuava usando a voz dela. Por um longo tempo. Até o amanhecer. Quando a luz veio, foram verificar. Havia marcas na janela. Marcas de mãos, mas muito grandes e com os dedos compridos demais. E havia marcas no chão da neve ao redor da janela que, ela disse que não eram de animal nenhum que ela conhecia, e ela cresceu naquelas terras e conhecia os rastros de tudo que vivia ali. Ela disse que o mais perturbador não foi o som. Foi o que a coisa estava fazendo. Estava praticando. Estava aprendendo como ela falava, como ela usava as palavras, para usar isso depois. E isso, ela disse, é o que os feiticeiros fazem antes de enviar o ser contra alguém. Eles o alimentam com a voz da vítima, com seus modos, com suas memórias. Para que quando ele aparecer como você, você mesmo não saiba que não é você. Parte 6. A ciência diante do abismo. Quando os instrumentos falham. Uma das dimensões mais fascinantes, e mais frustrantes, da história dos Skinwalker para o pensamento científico é a consistência com que os instrumentos de medição falham precisamente quando mais seriam necessários. Na fazenda Skinwalker, a equipe do NIDS documentou falhas de equipamentos em padrões que os engenheiros e físicos da equipe descreveram como não aleatórios, mas impossíveis de explicar dentro de qualquer modelo de interferência eletromagnética que eu conheço. Câmeras que funcionavam perfeitamente antes de serem instaladas na propriedade paravam de funcionar depois de alguns dias, sem causa técnica identificável. Sensores de movimento que haviam sido testados e verificados antes da instalação registravam movimentos sem que nada fosse visto. Baterias, de todos os tipos, de todos os fornecedores, descarregavam em horas em certas áreas da propriedade,
enquanto funcionavam normalmente em outras áreas a poucos metros de distância. Este padrão, instrumentos falhando seletivamente na presença do fenômeno e não na sua ausência, é profundamente problemático para o método científico, que requer acima de tudo que os instrumentos de medição sejam confiáveis. Um fenômeno que de alguma forma interfere com os próprios instrumentos usados para medi-lo está, efetivamente, tornando-se impossível de estudar pelos métodos que a ciência desenvolveu. Mas aqui é preciso ser cuidadoso. A tendência dos entusiastas do paranormal é tomar esta falha instrumental como evidência do fenômeno. A tendência dos céticos é tomar a mesma falha como evidência de fraude ou de incompetência. Ambas as tendências são erros de raciocínio. O historiador observa apenas que o padrão de falha instrumental documentado na fazenda Skinwalker tem equivalentes em outros locais onde fenômenos similares foram relatados. Nas colinas Gesdalen na Noruega, por exemplo, onde luzes anômalas têm sido fotografadas desde os anos 1980 e onde equipes de pesquisadores escandinavos documentaram as mesmas falhas inexplicadas de equipamentos. O padrão existe. O que ele significa é uma questão que permanece em aberto. O Dr. Albert Bovis e a medicina cultural. Um dos ângulos menos explorados do fenômeno Skinwalker, mas potencialmente mais revelador, é o médico. O Dr. Albert Bovis, médico que trabalhou durante 2 décadas no Indian Health Service na reserva Navajo, publicou em 1987 um artigo no Journal of Anthropological Medicine que gerou mais cartas da redação, tanto de apoio quanto de indignação, do que qualquer outro artigo na breve história da publicação. Bovis documentou um padrão que ele havia observado ao longo de anos de prática clínica. Pacientes Navajo que apresentavam síndrome de definhamento inexplicado, perda de peso acentuada sem causa orgânica identificável, insônia severa, distúrbios visuais que os neurologistas não conseguiam correlacionar com nenhuma patologia conhecida, que recuperavam saúde após cerimônias de Shantvai conduzidas por Ata Ali. A questão não era se a cura ocorria. Ela claramente ocorria, documentada nos prontuários médicos dos pacientes. A questão era por quê. E a resposta que Bovis propôs, cautelosamente, com todas as ressalvas possíveis, mas propôs, foi que o sistema médico Navajo estava tratando eficientemente algo que o sistema médico ocidental não tinha nem as ferramentas conceituais para identificar. O que quer que o médico ocidental possa pensar sobre a realidade ontológica dos Skinwalker, escreveu Bovis, o fato empírico é que pacientes que apresentam um complexo de sintomas que os Navajo associam a ataque de feitiçaria respondem ao tratamento ritual Navajo de maneiras que nenhum tratamento médico ocidental produziu. Isso coloca o médico científico numa posição incômoda. Ou ele aceita que existe um mecanismo real sendo tratado pelo Shantvai, ou ele aceita que o ritual produz curas que a medicina não consegue produzir, o que é quase igualmente desconcertante. O artigo foi atacado por uma parte da comunidade médica como pseudociência irresponsável. Foi defendido por outra parte, mais numerosa do que a controvérsia inicial sugeria, como um exemplo de honestidade científica no enfrentamento de dados incômodos. Bovis, que na época tinha 52 anos e 2 filhos adultos, disse em entrevista ao Albuquerque Journal alguns meses depois da publicação: "Passei 20 anos tentando cuidar de gente nestas terras. A coisa mais desonesta que eu poderia fazer seria ignorar o que vi porque não cabe nas categorias que aprendi na faculdade de medicina. As categorias são ferramentas. As pessoas são reais. O que aconteceu com essas pessoas é real. E o que as curou é real. O resto é filosofia, e filosofia não tira a dor de ninguém." Parte 7. O Cosmos Navajo e o Lugar do Mal. Otso e sua sombra. Para compreender por que o Ie Naudloshi ocupa o lugar que ocupa na cosmovisão Navajo, não apenas como um monstro de contar histórias, mas como um elemento central da filosofia moral e espiritual da cultura, é necessário entender o conceito de Osho e seu oposto. Osho é frequentemente traduzido como beleza ou harmonia, mas essas traduções capturam apenas uma fração da palavra. Uma tradução mais completa seria o estado de perfeito equilíbrio entre todos os elementos da existência, no qual o individual está em harmonia com o coletivo, o humano está em harmonia com o natural, o visível está em harmonia com o invisível, o presente está em harmonia com o passado e o futuro. É o estado para o qual todas as cerimônias Navajo apontam. É o que se busca recuperar quando alguém adoece. É o que se celebra nos ritos de passagem. É a qualidade que os Navajo reconhecem na natureza quando a neve cobre as mesas vermelhas de maneira uniforme, quando a chuva de monção chega no momento certo, quando um bebê nasce saudável. E então há o oposto. Hoxer. A desordem. O desequilíbrio.
O estado em que os planos da existência se desalinharam, em que o individual se voltou contra o coletivo, em que o poder que deveria fluir pelo cosmos de maneira ordenada passou a fluir de maneira predatória. O Ie Naudloshi não é simplesmente um ser maligno. É a personificação do Oshoshó. É o que acontece quando um ser humano escolhe deliberada e conscientemente se colocar fora da harmonia cósmica e usar o poder que essa posição confere para consumir a harmonia dos outros. É, em termos filosóficos, o parasita da ordem. É o ser que só pode existir enquanto houver harmonia para destruir, que se alimenta do equilíbrio alheio, que cresce na proporção exata em que o Osho ao seu redor diminui. Esta é uma ideia filosófica extraordinariamente sofisticada. E ela tem um paralelo perturbador em certas formas de parasitismo biológico, o vírus que só pode se replicar dentro de uma célula saudável, que mata o hospedeiro ao mesmo tempo em que morre com ele, o parasita que manipula o comportamento do portador para maximizar sua própria transmissão. A natureza produziu, de maneira independente, o princípio que a cosmologia Navajo codificou na figura do Skinwalker. O preço do poder. Um aspecto da tradição do Ie Naudloshi que raramente é abordado nas discussões populares do tema, mas que é central para a compreensão que as culturas nativas têm do ser, é a dimensão trágica do Skinwalker. Ele era humano. Começou como humano. Talvez tenha começado com boas intenções, como curador, como protetor de seu povo, como alguém que queria poder suficiente para proteger os que amava de um mundo que não era gentil com eles. E então cruzou a linha. Matou alguém que amava. E neste ato, algo morreu nele também, a parte que poderia ter voltado, que poderia ter se arrependido, que poderia ter encontrado o caminho de volta para o Osho. Os anciãos Navajo que falam sobre o Skinwalker, e são poucos os que falam, e nenhum fala livremente, descrevem uma existência que é, em certos aspectos, uma forma de inferno. O Skinwalker vive sozinho. Não pode manter relações humanas genuínas porque seu poder depende do segredo absoluto, e o segredo absoluto é incompatível com a intimidade. Não pode ser curado pelos ritos que cura outros, porque se colocou deliberadamente fora do alcance da cura. Não pode morrer normalmente porque estendeu sua vida além dos limites naturais através do consumo da força vital alheia, mas esta vida estendida é uma vida de predação perpétua, de isolamento perpétuo, de um poder que nunca pode ser usado para outra coisa senão mais poder. É uma existência que a tradição descreve com uma palavra que não tem equivalente preciso em português, mas que se aproxima de Ani, um estado de ser que está além da ajuda, além da redenção, além do retorno. Não porque o universo tenha abandonado o Ie Naudloshi, mas porque o Ie Naudloshi abandonou o universo. E talvez a coisa mais assustadora desta descrição seja que ela soa menos como um monstro de contos de fadas e mais como um diagnóstico psicológico. Parte 8. A Perseguicao, Relatos de Confronto. Quando os humanos confrontam o inconfrontável. Há na tradição uma categoria de relatos que é mais rara, e mais perturbadora na sua especificidade, do que os simples avistamentos. São os relatos de confronto direto, situações em que um ser humano não apenas encontrou o Ie Naudloshi, mas tentou enfrentá-lo, ou foi de alguma forma capaz de observá-lo mais de perto do que os avistamentos fugitivos que compõem a maior parte dos relatos. Um desses relatos, fragmentário, coletado em pedaços ao longo de múltiplas conversas pelo pesquisador David Kelly durante os anos 1970, envolve um Atali identificado apenas pelo título respeitoso de O Velho Cantor de Lucachucai, uma área montanhosa no nordeste do Arizona que tem, nas tradições Navajo, uma reputação especial de concentração de poder espiritual, tanto benigno quanto maligno. O velho cantor havia, segundo o relato, sido chamado a um encilhamento distante para conduzir um ritual de cura para uma criança doente. Era inverno, e o caminho pela montanha era difícil. Ele foi a pé, como era seu costume, carregando apenas sua bolsa de medicina. Na volta, já de madrugada, ele percebeu que havia algo caminhando atrás dele. Não correu. Peru. Se virou. Era uma figura humana, mais ou menos. Alta demais. Com as proporções ligeiramente erradas de uma maneira que o olho captava mas que a mente resistia a processar. Usando o que parecia ser um casaco de pele de animal, mas a pele parecia viva, parecia pulsar, como se ainda houvesse algo dentro dela que não era o portador. O velho cantor olhou para a figura por um longo momento. E então, segundo o relato, fez a coisa menos intuitiva possível. Caminhou em direção a ela. A figura recuou. O velho cantor continuou caminhando em direção a ela, cantando em voz baixa uma das orações de proteção que ele conhecia há décadas. A figura continuou recuando.
Ele disse, mais tarde, que havia sentido algo como o cheiro de morte animal misturado com algo que não era animal. Algo que era humano mas estava podre de uma maneira que não era do corpo, era da alma. A figura recuou até desaparecer na floresta de pinheiros. O velho cantor chegou em casa ao amanhecer. Ficou doente nos 3 dias seguintes, uma doença que ele descreveu como se algo estivesse tentando entrar por onde os olhos veem e os ouvidos ouvem. Com dores de cabeça intensas, visão turva e uma sensação que ele comparou a ter uma mão dentro do peito tentando pegar algo. Ao fim do 3º dia, conduziu uma cerimônia de limpeza para si mesmo, e a doença passou tão abruptamente quanto havia chegado. Sua interpretação do episódio, segundo Kelly, ele não recuou porque eu lhe causei medo. Recuou porque eu o reconheci. E os que caminham naquela sombra não querem ser reconhecidos pelo que são. Querem que você pense que está vendo um animal, ou uma sombra, ou um sonho. O momento em que você olha e diz eu sei o que você é, você tirou deles a arma mais poderosa que tem. A caça e o caçado. Há uma inversão perturbadora em vários relatos sobre o Ie Naudloshi. A questão de quem está caçando quem não é sempre imediatamente clara. Vários relatos descrevem pessoas que acreditavam estar fugindo da criatura, apenas para descobrir, geralmente por algum detalhe revelador, alguma inconsistência no comportamento do ser, que a criatura havia, na verdade, estado guiando-as. Guiando-as para um lugar específico. Guiando-as para longe de ajuda. O relato de um caminhoneiro anônimo coletado pelo jornalista George Knapp, o mesmo que mais tarde investigaria a fazenda Skinwalker, descreve uma viagem pela Estrada 491 no Novo México, uma estrada que tem sua própria história de avistamentos e que os locais chamam de Devil's Highway, numa noite de verão de 1989. O caminhoneiro viu o que achou ser um coiote na beira da estrada. Então o coiote começou a correr ao lado do caminhão. Na mesma velocidade. Por vários quilômetros. O caminhoneiro acelerou. A criatura accompanied her. A 100 km por hora, a criatura estava do lado do caminhão, a menos de 3 metros, olhando para ele pela janela do passageiro. Ele descreveu os olhos, vermelhos, inteligentes, com uma expressão que eu não tinha como descrever na hora porque era uma expressão humana num rosto que não era humano. Descreveu também um sorriso. Não era um sorriso de animal. Era um sorriso como de uma pessoa que sabe algo que você não sabe. Como se tivesse um plano e o plano estivesse funcionando. O caminhoneiro saiu da estrada 491 na primeira saída que encontrou e não parou até chegar ao posto de gasolina mais próximo, onde ficou até o amanhecer. Nunca mais fez aquela rota. Mas o detalhe que Knapp destacou em seu relato, e que é o mais perturbador deste episódio, a saída que o caminhoneiro pegou levava para um trecho isolado de estrada secundária que terminava, a uns 15 quilômetros da 491, num cânion sem saída. Ele só percebeu isso quando estava quase chegando ao ponto terminal. Conseguiu fazer retorno antes de chegar ao fim da estrada. Ele não havia escolhido aquela saída conscientemente. Havia simplesmente sentido que era certa. Quando olhou para trás, para a entrada do cânion, não havia nada visível. Mas havia, disse ele, aquela sensação de algo recuando para as sombras. Como quando você entra num quarto e sabe que alguém estava lá um segundo atrás, mas não está mais. Parte 9. O ritual. Como se torna um skinwalker. Nota do historiador. O que se segue é uma reconstituição baseada em fragmentos de tradições orais registradas por múltiplos pesquisadores ao longo de mais de um século. É apresentado aqui com todo o respeito à sacralidade das tradições que o contém e com a consciência de que a totalidade do conhecimento ritual pertence às culturas que o geraram e nunca foi, nem poderia ser, completamente transmitida para fora delas. O objetivo não é sensacionalismo, mas compreensão histórica. O caminho que não deve ser percorrido. A tradição Navajo distingue entre vários tipos de praticantes de magia. Há o Atali, o cantor sagrado, curador, que usa seu conhecimento para restaurar o Osho. Há o Atali de menor poder, aqueles que sabem cerimônias específicas para problemas específicos, como especialistas médicos. E há, num contínuo que vai do marginalmente aceitável ao absolutamente proibido, os praticantes da Vicheri Way, o caminho da feitiçaria. A Vicheri Way não é necessariamente má em seus níveis mais básicos. A magia protetora, a contra-feitiçaria, há práticas que a comunidade aceita como necessárias para se defender de ataques espirituais. Mas à medida que se aprofunda neste caminho, os métodos se tornam mais obscuros, os ingredientes mais proibidos, e o preço pessoal mais devastador. No nível mais profundo, o nível que cria o Ie Naudloshi propriamente dito,
Há um processo de iniciação que os etnógrafos descrevem de maneira consistente ao longo de décadas, uma cerimônia conduzida no interior de cavernas em locais específicos, longe de qualquer habitação humana, durante a noite mais escura do ciclo lunar. Uma cerimônia que inverte deliberadamente e sistematicamente todas as cerimônias de cura e de harmonia que o aspirante aprendeu. Onde o Shantvai de cura usa grãos de milho de cores específicas para criar os belos padrões de areia que representam a harmonia cósmica, a cerimônia dos Skinwalker usa pó de osso e cinza. Onde o Shantvai de cura invoca as pessoas sagradas pelos seus nomes verdadeiros e com gestos de honra, a cerimônia dos Skinwalkeras invoca invertidas, pelo avesso de seus nomes, com gestos de insulto deliberado. E no centro de tudo, o ato que não pode ser desfeito, o ato que fecha a porta de volta para o mundo humano, a morte de alguém amado. As versões mais detalhadas da tradição especificam que não é qualquer morte que produz a transformação. Deve ser uma morte que o ser amado não pode antecipar, não pode defender-se, não pode entender. Uma morte que destrói não apenas o corpo, mas a confiança, que mata duas vezes, uma vez o corpo, e uma vez a crença fundamental de que o amor é seguro. E quando este ato é concluído, quando a pessoa amada está morta e a traição é completa, algo muda no perpetrador que não pode ser descrito em termos puramente psicológicos, embora os termos psicológicos certamente se apliquem. A tradição diz que a alma humana tem uma qualidade específica que é como um espelho. Ela reflete o cosmos, reflete o Osho, reflete a interconexão de todos os seres. E que o ato de matar o que se ama quebra esse espelho de uma maneira que os fragmentos não podem mais refletir nada de modo inteiro. O que fica não é vazio. O que fica é um poder. Uma capacidade nova e terrível. A capacidade de vestir as formas dos animais. De se mover entre os mundos. De entrar nos sonhos e nas casas. De enviar doença e morte à distância, através dos poderes que antes usava para curar. E uma fome que nunca se sacia. Parte X. O confronto final. A questão da realidade. O que o historiador pode dizer? Chegamos ao ponto em que o historiador honesto deve confrontar a questão que o leitor certamente carregou ao longo de todas estas páginas. Isso é real? E aqui é necessário ser precisamente preciso sobre o que significa a pergunta. Se a pergunta é: existem seres sobrenaturais que literalmente se transformam em animais e perseguem seres humanos pelas estradas do sudoeste americano? Então o historiador não tem como responder afirmativamente. O método histórico não lida com afirmações sobrenaturais. Não tem ferramentas para verificá-las ou refutá-las. Simplesmente declina a jurisdição. Se a pergunta é: pessoas reais, ao longo de séculos, tiveram experiências que descreveram de maneiras consistentes e que produziram efeitos documentáveis em suas vidas e na vida de suas comunidades? Então a resposta é inequivocamente sim. Isso é documentável. Isso é histórico. Isso é real no sentido mais básico do que real pode significar para o estudo da experiência humana. E se a pergunta é: existe algo, seja ele qual for, seja de natureza que seja, que ocorre nestas terras, que as tradições indígenas codificaram na figura dos Skinwalker, que os pesquisadores ocidentais registraram com perplexidade crescente, que os moradores da região descrevem com uma consistência que não pode ser explicada por contágio cultural simples, e que produz efeitos mensuráveis tanto no comportamento humano quanto, aparentemente, em instrumentos físicos de medição? Então o historiador observa apenas que a resposta, baseada na soma das evidências disponíveis, é que sim, algo existe. O que esse algo é ontologicamente, se é um fenômeno psicológico coletivo de extraordinária intensidade, se é uma força física desconhecida, se é literalmente o que as tradições indígenas dizem que é, permanece uma questão aberta. Uma questão que a ciência ainda não tem as ferramentas para fechar. E talvez, esta é uma especulação que o historiador oferece não como conclusão, mas como possibilidade. Talvez as tradições que codificaram este fenômeno na figura de um ser que foi humano, que escolheu o poder em lugar do amor, que vive agora num estado de predação perpétua e de isolamento absoluto, tenham capturado algo essencial sobre a natureza daquilo que temem. Seja o Ie Naudloshi literal ou metafórico ou alguma coisa que transcende ambas as categorias, ele é a encarnação de uma verdade que todas as culturas humanas chegaram a reconhecer de maneiras diferentes, que existe um abismo para o qual certos tipos de escolha conduzem, de onde não se volta. Que o poder absoluto corrói a humanidade do portador de uma maneira que é, na sua própria forma, uma espécie de morte. Que há um preço para certas coisas que não pode ser pago sem destruir o que faz o pagamento valer a pena.
E talvez o terror específico dos Skinwalker, o terror que faz navajos cautelosos, que faz pesquisadores voltarem para casa com insônia, que fazenda caminhoneiros acelerarem a 160 na escuridão do deserto, seja precisamente este, não o monstro em si, mas o reconhecimento, ao olhar nos olhos vermelhos na escuridão, de que aquele ser foi um dia tão humano quanto nós. Que a distância entre nós e ele se mede apenas em escolhas. Epílogo. A Terra ainda lembra. Hoje, a Estrada 491, anteriormente conhecida como Highway 666, o número da besta, que foi renumerada em 2013 em resposta às preocupações das comunidades locais com os avistamentos e os acidentes que ocorriam ali com uma frequência que estatisticamente não se explicava pelo tráfego ou pelas condições da via. Ainda corta o platô de Colorado entre o Novo México e o Utah. Ainda há avistamentos. Ainda relatos que chegam às redações de jornais locais, às linhas de atendimento de pesquisadores paranormais, às páginas de fóruns na internet onde pessoas que nunca se conheceram descrevem a mesma criatura correndo ao lado de seus carros, os mesmos olhos vermelhos na escuridão, a mesma velocidade impossível, o mesmo sorriso que não pertence a um animal. E ainda há, nas ogas espalhadas pelo vasto interior da reserva Navajo, os Atali que entoam suas cerimônias de 9 dias para pacientes que definharam por razões que nenhum médico ocidental identificou. Que cantam os padrões de areia em beleza. Que invocam o Osho, a harmonia, o equilíbrio perdido. Contra o que cantam. A terra sabe. A terra lembra. E a escuridão entre as mesas vermelhas, na madrugada quando até os coiotes silenciam e apenas o vento nas pedras faz algum som, a escuridão entre as mesas vermelhas não diz. Mas ouve. Notas históricas e fontes. Tradicos primarias consultadas. A tradição oral Navajo, conforme registrada por Washington Matthews, Navajo Legends, 1897, Frank Johnson Nelcon, Navajo Homens and Taboos, 1940, e Clyde Clucon, Navajo Witch Saft, 1944, Harvard University Press. Este último considerado o estudo acadêmico mais completo sobre o tema. Registros etnográficos. Os trabalhos de David M. Bruges sobre história Navajo, os estudos de Gary Witherspoon sobre linguagem e cosmos na cultura Navajo, os registros do Bureau of American Ethnology do Smithsonian Institution. Sobre a fazenda Skinwalker. O livro Hunt for the Skinwalker, 2005, de Cole Keller e George Knapp documenta a investigação do NIDS. Os trabalhos de investigação de George Knapp para a estação Clash de Las Vegas são os mais completos registros jornalísticos da história. Sobre mutilação de gado. Os relatórios do FBI sobre investigações de mutilação de gado no sudoeste americano, disponíveis através da Lei de Liberdade de Informação, são de interesse histórico independente. Sobre medicina cultural. Os trabalhos do Dr. Lori Alvord, primeira cirurgiã navajo a se formar em Dartmouth e autora de The Scalpel and the Silver Bear, 1999, oferecem uma perspectiva única sobre a interface entre medicina ocidental e navajo. Uma nota final. Este texto foi escrito com respeito às tradições que descreve os aspectos mais sagrados das cerimônias navajo, os cantos específicos, os padrões de areia detalhados, os nomes verdadeiros das entidades envolvidas, foram deliberadamente omitidos por respeito às proibições culturais que cercam essas informações. O leitor que deseja aprofundar-se no estudo deve fazê-lo com humildade, paciência e atenção às vozes das comunidades que guardam estas tradições. Há coisas que se aprendem em livros. E há coisas que se aprendem apenas quando a noite cobre as mesas vermelhas e o vento para subitamente e os cachorros, por alguma razão que você não compreende mas que instintivamente respeita, se calam. Nessas horas, o melhor conselho é o que os anciãos navajo dão há séculos: fique dentro. Acenda uma luz. Cante, se souber alguma coisa para cantar. E se ouvir sua própria voz chamando seu nome do lado de fora da janela. Não responda.